quando a pessoa... Ontem a gente teve muita frustração, né? Eu digo porque eu não só acompanhei os jornais, mas as pessoas, meus amigos no WhatsApp, todo mundo diz, mas o fulano ficou de fora, meu Deus, estava torcendo para o outro. Como se você não fosse convocado, porque tinha opções maravilhosas de goleiro, né? Exatamente. Tinha muitas opções e o Brasil forma bons goleiros. Se você não fosse convocado, como é que um campeão reage a uma não convocação? Ou seja, era minha oportunidade e não me chamaram. Cara, o pensamento seguinte temos que me preparar melhor. Não que eu dei meu máximo para ser convocado dessa vez, mas uma coisa que eu levo comigo, que eu aprendi ao longo da minha carreira e da minha vida, nunca no meu tempo, é sempre no tempo de Deus. Às vezes eu acho que é o melhor momento para mim, mas para Deus não é. Então na minha vida eu tive muitas aprovações que eu passei por isso, que eu achava que era meu tempo, mas na verdade não era. Então no momento certo, Deus entrega aquilo que eu tanto queria. Eu falei com a maioria dos jogadores que foram convocados ontem, dando os parabéns. A maioria eu chamei no Zap e dei os parabéns e disse que a gente vai estar orando e tal. E também chamei alguns amigos que não foram convocados, né? Eu estava conversando com o Andrei, do Chelsea, hoje de manhã. E ele falou, cara, Eclesiastes, tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo, exatamente. Por que eu estou te contando isso, você que está em casa? Porque um campeão, um jogador que é campeão, ele entende que ele não está no controle de tudo. E a gente, na vida comum, eu vou usar a expressão ser humano comum e o ser humano atleta, só para mostrar para você a diferença que eu explico muito bem no livro, Jogo da Vida. O ser humano comum, quando ele não é convocado, ou seja, para o emprego que ele queria, para o relacionamento que ele estava sonhando, ele fica revoltado, faz besteira, para de treinar. Então vou ficar 3 meses parado. Ele dá uma enlouquecida. Já o atleta, ele se prepara mais ainda para a próxima oportunidade. Ele usa a frustração para a próxima oportunidade. E também lida bem com as emoções. Não são todos, mas, por exemplo, o caso de alguns meninos, poxa, que deveriam ter sido convocados, eu consegui falar, ele falou assim, olha, tempo de Deus, amém, vamos aguardar. Como os que se machucaram, né? Eu estava na casa do Rodrigo em Madrid, uma semana antes dele sofrer a lesão. Não. E aí falei com ele e com o Eric, o pai dele, no dia da lesão, e eles falaram, cara, Deus sabe de tudo. Então, isso é uma coisa que o atleta tem muito para ensinar para o ser humano comum. Usar a frustração para treinar mais ainda e entender que não é do jeito que ele quer. Que tem alguém, tem um juiz apitando, né? Exatamente. Agora, assim, como é que começou a sua carreira no futebol? Porque muita gente não entende que para você ter sido convocado ontem, você, na verdade, está há décadas se preparando. Essa convocação não aconteceu porque o Ancelotti pensou em você ontem. Você está há décadas se preparando. Conta pra gente como começou a sua vida no futebol. Cara, meu irmão começou jogando no poliesportivo lá em Osasco, perto de onde morávamos. E eu não era muito do futebol. Então minha mãe sempre acompanhava meu irmão, levava ele para treinar e eu tinha que ir junto, para não ficar sozinho em casa, que meu pai trabalhava. Então eu comecei a treinar. Comecei como lateral esquerdo. Tinha um pouco de qualidade, mas tinha muita dificuldade de correr e voltar toda hora. E até o momento que eu decidi ir para o gol e juntamente com meu falecido ex-treinador, o Gilberto, optamos por ir para o gol. E ali foi uma paixão à primeira vista. Uma paixão à primeira vista. E eu era a criança mais feliz do mundo me jogando no barro. Oh. Então, fiquei mais 2 anos assim, depois entrei no futsal também, que me ajudou muito. E depois, logo com 12 anos, eu entrei no São Paulo. Então, aí que minha rotina muda completamente. Então, aquele garoto que brincava na rua de esconde-esconde, pega-pega, bolinha de gude, soltava pipa. Então, nesse momento, para mim, encerrou. Porque eu já comecei a ter uma rotina muito pesada. Meu pai acordava para trabalhar às 5 horas da manhã, eu acordava junto com ele. Então, meu pai descia no trabalho, meu pai trabalhava no CEAGESP e eu continuava o percurso. Então, a gente descia no ponto final de Pinheiros, depois pegava outro ônibus, descia na Raposo Tavares e da Raposo Tavares esperava um ônibus que era de São Paulo, que passava para ir para Cotia. Então, eu ia, treinava, voltava e ia correndo para casa, porque às vezes não tinha tempo de almoçar, apenas trocar de roupa e ir para a escola.
E eu chegava da escola praticamente exausto. Chegava por volta das 6h30 da tarde, apenas dava tempo de fazer algumas lições de casa, jantar e dormir. E no outro dia a mesma rotina. Então essa rotina assim, que era muito desgastante no começo, ainda mais para uma criança. Tinha 12 anos na época que eu comecei essa rotina. Então, hoje em dia, se muitas pessoas pegam e olham só o sucesso, mas não vê o percurso que muitos jogadores percorreram para alcançá-lo. Então, todo sucesso é fruto de um trabalho. Exatamente. Exige sacrifício e muita dedicação. O que o Ederson, quem está chegando agora, a gente está aqui um dia depois da convocação, com um convocado para a Copa do Mundo 2026, nosso goleiro Ederson, campeão. E o que ele está falando aqui, vários jogadores já nos contaram, né? Número 1, sempre tem alguém da família que é o causador de você ter começado, né? Quando a gente trouxe o Cafu aqui, ele contou a história dele. O Ricardo Oliveira gravou com a gente essa semana e ele falou que foi o irmão também, né? Que levava. Ou seja, sempre tem alguém da família, é o avô. No caso do Luiz Fabiano, o fabuloso que esteve aqui com a gente também, falou, meu avô que me incentivava, que me levava. A gente não vê no ser humano comum, lembrando que eu estou usando a expressão ser humano comum versus atleta, para você entender a diferença, a gente não vê no ser humano comum o incentivo familiar a uma profissão desde cedo. O futebol é uma exclusividade. A criança nasce e já coloca uma bola na mão dele, né? Independentemente da classe social, de onde mora. Outra coisa que você falou, que todo mundo fala, é que você acabou definindo sua posição em campo por causa do técnico. Você percebeu que não estava indo bem naquela posição, o técnico acabou te colocando no gol. E aí o Cafu conta uma história que o sonho dele era ser meio campo, e o Tele Santana, que era o técnico na época de São Paulo, falou, não, você é lateral direito. E no livro eu explico que, eu estava te contando isso lá embaixo, né? Sim. Que, ao contrário do ser humano comum, o atleta, o jogador de futebol, ele sempre teve um técnico. Né? Sempre. Sempre teve alguém corrigindo ele. Mesmo na época que ele não jogava em clube, ele estava ali no campinho de barro com 5 aninhos, tinha alguém falando, corre, volta, marca. Tinha alguém chamando a atenção, ensinando. Na vida real, na vida comum, às vezes você tem 20 anos de idade, não sabe nem o que quer, não tem ninguém te chamando a atenção, não tem ninguém te corrigindo, não tem um técnico. E outra coisa que você falou, que todo jogador fala, é o sacrifício do percurso. Eu acho que a grande diferença, Ederson, de quem vence em qualquer área da vida, é que eles não conseguem levar a rotina de sacrifício que o jogador levou. Como você falou, com 12 anos você teve que parar de jogar bolinha de gude, soltar pipa. Você teve que fazer uma escolha muito difícil para viver a convocação de ontem. Exatamente. E é por isso que... Vamos bater mais uma forte salva de palmas? Não é fácil ser convocado, não. Você foi convocado, Hélio? Só pro Interclasse, sabe? Só o Interclasse. A máxima da tua convocação. Joguei 3 finais, tá bom? É mesmo? Eu quero ver filmagem, que eu não acredito muito. Não é possível.